nós vamos fazer a quarta aula da Semana Natalina 2024. E o texto que eu escolhi para hoje está em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, que diz assim: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Está vendo que aqui no meio tem uma mancha? Esse pano estava guardado há bastante tempo, porque ele já está pronto, ele já tem aqui um enfeite de Natal, um tecidinho, um barrado de Natal. E estava guardado, eu resolvi aproveitar. Isso daqui, quando a gente lavar, ele vai sair. E a mancha maior estava aqui. Eu coloquei a figura bem no meio para poder aproveitar esse pano. Nós vamos começar pela touquinha. Eu vou preencher com o pincel número 6 com vermelho vivo. Agora eu vou usar um pouquinho do verde pântano para fazer uma sombra. E eu vou colocar essa sombra aqui, ó, em cima da linha, esfumando para o lado esquerdo. Aqui também, ó, nesse cantinho, eu tô trabalhando com o mínimo de tinta, tá? Nesse cantinho e nesse cantinho. Agora, eu vou colocar aqui, ó. Aqui embaixo dessa parte aqui branca, eu risquei aqui para passar por cima, mas eu acho que se ele ficar por trás vai ficar melhor. Você viu que vem só até aqui, vai sumindo. Quando chega aqui, ó, a sombra vem pro outro lado. Aqui tá pra cá, aqui tá pra cá. E um pouquinho aqui, vou puxar aqui, ó, pelo contorno. Depois faço assim um franzido aqui. Prontinho. Isso a gente espera secar para fazer as outras etapas. Agora nós vamos fazer o corpo da árvore. Eu vou usar amarelo bebê. Eu vou colocar assim, ó. Você viu que aqui o negócio vai ser rápido. Meu pincel tá sujo de vermelho, vou lavar. Coloquei uma luz aqui, assim, ó, pelo meio. Do lado de cá, vou fazer a mesma coisa. Pego o gordão de tinta, coloco e dou uma espalhada. Mas onde você colocar, deixa assim, ó, preenchido. Não deixa só assim esfumadinho, não, porque quando vier com a outra cor em cima, vai cobrir tudo. Ó, assim. Agora eu vou pegar verde oliva e eu vou chegar até o final, só que eu vou deixar o amarelinho aparecendo. Olha, eu levo o verde oliva em cima do amarelinho. Aqui vai sumir o risco, depois você vai ter que olhar no seu desenho para fazer essa boca bonitinha. Olha só, verde oliva, mistura com amarelinho. Agora nem precisa fazer esses acabamentos aqui. Agora é a hora de misturar. Deixa para fazer o acabamento depois, porque vai ser com a mesma cor. Não tem problema a emenda. Agora aqui, se você não misturar agora, o amarelinho vai secar e você vai ter dificuldade de conseguir essa passagem de cor assim, ó, sem manchas. Olha aqui, ó, põe uma nessa área, põe uma pincelada para cá, uma pincelada para lá. Aí você já vai fazendo esse zigue-zague aqui, ó, pincelada, pincelada. Aqui em cima
preencha deixando esse frufru ali. Lembra que isso daqui é todo crespinho. Olha, nem vou me preocupar com essa parte ali. O importante agora é misturar. O lado de cá eu vou fazer a mesma coisa. Olha, aqui embaixo eu só preenchi com o verde oliva. E essa parte aqui eu já terminei. Agora eu vou pegar o oliva e vou fazendo os cantinhos. Agora eu vou com calma, acertando as beiradinhas. Olha só, coloco o pincel assim para fazer a linha de cima. Aí eu coloco o pincel assim para fazer a linha de baixo. Se você tem medo de fazendo de uma vez, assim inteiro, você pode fazer um lado, mistura, aí depois você põe a luz do outro lado e mistura também. Dá certo, não tem problema. Agora que eu terminei essa parte, eu vou pegar o verde pântano. Você pode até trocar de pincel, pode pegar um pincel menor. E eu vou trabalhar assim, eu vou colocar um pouquinho de sombra aqui embaixo, subindo aqui, ó, dos ladinhos. O pântano sempre vai ficar em cima do oliva. Ele nunca vai ficar em cima do amarelinho, tá? Porque se ficar em cima do amarelinho, vai manchar. Mais um pouquinho, eu vou colocar aqui. Nesse cantinho, mais um pouquinho aqui nesse cantinho. Eu vou fazer um pouquinho de sombra nessa parte aqui, ó. Em todos eles. Pega um pouquinho de tinta, sai daqui da bolinha e vai sumindo. Não precisa passar pra fora. Termina por aqui. Aqui, ó, coloco aqui no cantinho e subo com o pincel deslizando um pouquinho. Do lado de cá também, coloco aqui. E subo fazendo uma sombra. Um pouquinho. E sobe. A última. Pouquinho e sobe. E agora um pouquinho aqui embaixo. Você viu que eu não fiz inteiro? Coloquei em alguns pontinhos, assim, os mais fundinhos. E agora dá uma disfarçadinha. Vou colocar também um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui. Prontinho. Ainda tá molhado ali o vermelho, então nós vamos trabalhar aqui, ó, o sapato. Vamos fazer o sapato assim. Eu vou preencher aqui, ó, a parte de cima com o sépia. Tô usando o mesmo pincel, tá? Número 6. E ele tá com a cerda um pouco mais comprida. Então, ele carrega um pouco mais de tinta. Aqui, eu vou fazer assim, ó. Viu que eu passei da metade? Eu vou colocar verde pântano aqui embaixo. E agora eu vou esfumando o verde pântano pra cima do sépia. Vou usar um pouquinho do amarelo bebê para fazer uma luz aqui, ó, no sépia. Um pouquinho mais, aquela linha ali eu vou fazer depois. Um pouquinho aqui. Parece um amendoim. Agora, eu vou pegar aqui um pouquinho de tinta e vou fazer o contorno na parte de cima.
com esse pincel aqui mesmo. Vai sumir e eu vou deixar essa tinta ali, essa linha um pouquinho mais forte. Vou fazer aqui o outro pé do mesmo jeito. Pronto, já fiz. Agora eu vou pegar um pincel número 2, bem durinho, tá sequinho, com um pouquinho de tinta e vou fazer aqui, ó, uma divisão, tá? Isso é o salto. A gente divide. Agora, do lado de cá, aqui eu vou virar o pincel. Se aqui eu fiz assim, com a tinta pra frente, aqui também, ó, vai ser com a tinta pra frente. Primeiro eu vou marcar o lugar aqui, ó, com o cabinho do pincel. Agora, eu viro minha mão assim e coloco do mesmo jeito a tinta. Não precisa chegar com essa tinta até o final. Eu vou acentuar um pouquinho mais essa linha, que já secou um pouquinho e ele meio que deu uma sumida. O lado de lá acabei de colocar, ainda tá bem úmido, então eu vou esperar. Se ele começar a sumir, eu coloco também mais um pouquinho. Acho que eu vou colocar um buraco aqui nessa sola de sapato. Eu vou usar o sépia, um pouquinho só. Acho que eu vou colocar nesse daqui, que parece que ficou mais claro ali. Ó, eu vou fazer assim. Buraco é igual fazer gota. Ó, você coloca o pincel com a sombra e vai girando, fazendo uma bola. Agora um pouquinho de tinta e eu coloco aqui, ó. Eu fecho embaixo. Nossa, aqui tá muito molhado. Não consigo dominar a tinta. E isso tem que continuar o círculo. Então, eu vou tirar um pouquinho dos lados. Agora, eu vou pôr um pouquinho de luz, que é o amarelo bebê, aqui, ó, fazer o contraste. Aí. Posso até melhorar um pouquinho com o pincel zero. Aqui dentro, ó, essa sombra pode ficar um pouquinho mais acentuado, um pouquinho maior. Aqui embaixo também. Eu tô trabalhando aqui num tecido pé de galinha. Então, ele não é lisinho, mas a gente consegue fazer ótimos trabalhos nele também. Aqui, ó, a luz e a luz. Aqui embaixo tem que ficar bem clarinho. E você pode colocar, não, colocar um pingo ali vai virar uma gota. Assim, vou deixar assim o buraco. Enfim, aqui ó, sombra, sombra, luz e tá pronto o buraco, como se fosse uma gota. Vou clarear um pouquinho aqui a parte de cima. Isso vai dar mais destaque, mais profundidade. Agora, eu vou usar esse pincelzinho número 2, o amarelo ouro, para fazer as bolinhas. Aqui, ó, quero deixar bolinhas douradas. Olha, aqui eu já comecei, agora eu vou fazer do lado de cá para você ver. Preenche a bolinha com o amarelo ouro. Tá preenchido. Lava pincel, seca pincel, faz uma sombra na parte de baixo com um pouquinho de caramelo. Você viu que é só uma pincelada assim, redondinha. Agora, com o pincel zero, um pontinho de branco.
Nem é um pontinho, é uma pinceladinha meio curva, mas bem pequena. Ó, um brilho. E agora, com o sépia, um contorninho, que tem que ficar bem bonitinho. Depois a gente vai passar glitter aqui. E o glitter em cima do sépia, ele aparece muito mais. Em cima do escuro, né? Por isso que eu tô colocando esse contorno. Para realçar o glitter. É assim que ficarão nossas bolinhas. Eu vou preencher de branco essa bola, tô usando o pincelzinho 2. E aqui, ó, essa parte que pega isso aqui também, ó, aqui que tá mais confuso. Ó, eu vou fazer aqui a volta na folha. E aqui eu tenho o lacinho. E essa parte branca, ela vem até aqui. Metade do lacinho fica pra fora. Quando você estiver fazendo essa parte aqui, ó, não deixa reto, não. Você vai colocando o pincel, subindo um pouquinho assim, ó, em cima do vermelho, deixando crespinho. Depois, provavelmente, a gente tem que pôr mais um pouquinho do branco. Aqui embaixo também, ó. Não faça isso, tá? Vai colocando a sua tinta, deixando crespinho, mas preenchendo. Agora que eu preenchi, com o mesmo pincel, eu vou usar um pouquinho do azul ardósia. Você pode usar o azul que você tiver. Eu vou usar o ardósia porque tem que usar essas cores que são um pouquinho mais diferentes também, né? Porque para mostrar para você que são opções. Tem gente que tem todas as cores, tem gente que não tem e não tem como adquirir, é difícil. Então é por isso que eu gosto de usar mais ou menos as cores básicas. E é por isso também que eu fiz aquela série de vídeos ensinando a fazer misturinhas. Essas cores mais estranhas, que eu digo estranhas, são cores que são terciárias. Não é todo mundo que tem. Então você pode fazer com misturas. Dá uma olhada lá na minha página. Só na Lu Pinturas Misturinhas. Fiz vários vídeos ensinando a misturar muitas tonalidades. Você viu que eu tô fazendo batidinhas com ardósia aqui, ó, na beiradinha. Vou bater um pouquinho aqui bem no meio também. Mas eu não preenchi com azul ardósia em área nenhuma. Isso vai escurecer ainda, a gente deixa secar e depois a gente põe o branco. Agora eu vou fazer folhinhas, e essas folhinhas eu vou preencher com o verde musgo. Preenchido. Eu vou usar o amarelo bebê para fazer uma luz. E eu vou fazer justamente pro lado que eu fiz. Eu vou fazer esse detalhe justamente pro lado que eu deixei aquela ranhura. Passa a linha no meio, daí puxa assim, ó. Tô puxando com esse pincel número 2 mesmo. E aqui vou puxar pra cá também. Agora com o 0 e com o pântano, eu vou fazer o contorno.
com os espinhos. Posso pôr uma linha aqui escurinha paralela. Ó, bato pra fora e puxo, bato pra fora e puxo. Isso vai fazer o espinho. Aqui assim. E a linha no meio. Mais um. E a linha no meio. As bolinhas aqui eu vou preencher com vermelho também. E só vou fazer um contorno com verde pântano. Verde pântano, contorno. Lavo o pincel, pontinho de branco. Pontinho, pontinho, pontinho. Eu vou usar o sépia de base para fazer aqui, ó, essa fitinha. Ó, tá saindo daqui desse ponto. Foi até ali. Agora eu tenho aqui a outra curvinha. Saio daqui. Venho aqui. Esse aqui também a gente passa o glitter em cima. Então, o sépia é uma base. E agora eu vou fazer a outra perna aqui, ó. Agora eu vou preencher com branco essa parte maior do olho. Já preenchi de branco. Agora você vai pegar um tiquinho de azul ardósia e vai fazer aqui, ó, um pouquinho de sombra em cima do branco. Aqui você pode até subir um pouquinho pelo meio, em cima do risco. Assim. As duas bolinhas ali do olho, eu vou colocar em preto. E agora eu vou preencher esse nariz com o vermelho. Vermelho vivo. Preenchido com vermelho. Agora um tiquinho de verde pântano. Ó, eu nem lavei o meu pincel. Um pouquinho do verde pântano para fazer uma sombra aqui, ó, embaixo desse vermelho. Daí vai subindo pelo cantinho. Vai devagar, coloca um pouquinho. Se precisar mais um pouquinho. Porque se colocar demais é difícil de tirar. Então, a gente vai pondo de pouco. Aí. Olha, eu dei uma parada e agora ele tá totalmente seco. Eu vou usar o borrifador e vou umedecer um pouco aqui a volta, porque quero fazer um fundo, aproveitando, né, que a pintura tá seca. Depois eu continuo para fazer o acabamento. Eu vou utilizar o Pituá número 6, você pode usar um pincel grande. E o azul hortênsia. Eu vou deixar azulzinho aqui, ó, toda a volta dele. E eu coloco a tinta no cantinho. Sempre que eu carrego, eu coloco aqui, ó. Que eu carrego o pincel de tinta, tá? Coloco aqui. E venho sumindo. Olha como vai limpando. Mesmo aqui no tecido pé de galinha, que é mais rústico, ele é cheio de dobrinhas, a gente consegue fazer o fundo bem suave aqui no final. Ideal para você trabalhar com pé de galinha, você tem que ter uma tábua, um suporte embaixo com bastante cola permanente
para o teu tecido ficar bem coladinho. Você estica ele, você pode umedecer, passar com ferro bem quente, ele vai ficar bem mais lisinho. Aí você coloca numa tábua com bastante cola, fica perfeito. O lado de cá eu vou fazer do mesmo jeito, ó, toda a volta. Você viu que eu parei com o azul hortênsia aqui, ó, no pé. Agora eu vou usar um pouquinho do azul ardósia e vou colocar aqui embaixo. Aqui eu vou colocar e vou misturar um pouquinho do ladinho aqui no hortênsia, só eu não quero aquela divisão. Vou fazer sumir mais um pouco. Aqui é um chão mesmo. Sobrou um pouco, vou voltar pro pote. Eu lavo bem a brochinha e agora eu vou pegar o branco. Eu vou fazer aqui uma neve. Olha, pego a tinta, tiro o excesso aqui e vou batendo. Aqui ainda tá úmido. Então, esse branco, ele vai sumir um pouco. Vou fazer assim, ó, morrinhos. Faz um morrinho. Daí embaixo, você vem limpando o pincel. Enfim, vai ficar assim, branquinho. Faz um morrinho e vem limpando o pincel. Vou bater um pouquinho aqui, ó, em cima do sapato. Isso vai assentar ele nesse chãozinho, né? Aqui eu vou deixar por trás. Aqui também fica por trás. Morrinho e vem limpando. De forma que fique aparecendo espaços assim, ó. Espaços com azul ardósia. Depois que secar, isso daqui vai, o azul vai absorver bastante o branco. Mas daí a gente reforça mais um pouquinho, só na pontinha, só na parte de cima. Aí. Pronto, aqui. Agora eu já posso, aqui ó, eu não joguei água no meio. Então eu já posso voltar e fazer acabamento ali. Eu vou pegar um pincel menor, ó, peguei um pincel número 6. Ele tá aparado, mas não tá muito aparado. E eu vou pegar uma pincelada de... Vou continuar com o branco. Aqui onde eu coloquei a sombra de ardósia, eu vou bater um pouquinho do branco, aqui ó, pelo meio. Vou deixar uma linha no meio de ardósia, daí branco e ardósia de novo na beiradinha. Eu tenho ali. Só que isso daqui é branco, o ardósia foi só para fazer uma sombra. Olha, a gente vai clareando. Clareando, mas sem tirar todo o ardósia, tá? Não pode cobrir tudo, não. Não é para bater em branco aleatoriamente. Você tem que ir batendo e sentindo que ainda tem uma área de sombra. Olha a diferença aqui e aqui. Agora eu vou bater aqui, ó. Olha isso. Ficou bem mais branquinho. Aqui um pouquinho, aqui um pouquinho, ali nem precisa. Pronto. Com o pincel 0, eu vou fazer agora aqui, ó, uns crespinhos. Não é para fazer inteirinho, você vai colocando em alguns lugares. Ó, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Pode deixar uns maiores. Vai ficar bem arrepiadinho. Aqui deu uma mancha.
Então, vou bater um pouquinho o pincel só para não ficar aquele bolo de tinta branca. Aí. Um pouquinho aqui. Agora, aqui também, ó. Vou fazer. Aqui ainda tá úmido. Então não vou fazer agora porque corre o risco de crescer. A tinta, o azul ainda tá úmido. Eu vou colocar, então, ainda com o branco, eu vou fazer uma pincelada. Tá vendo aqui, ó, o nariz bem no meio. Aqui, ó, o centro, tá? Eu vou começar um pouquinho pra cá, com o pincel carregado de tinta, e fiz um risco, tá vendo, ó, o meio do risco. Aí eu bato aqui e faço uma pinceladinha. A curvatura dessa pincelada tem que seguir a curvatura do vermelho ali em cima, ó, tá? Mais ou menos paralelo. Aqui no olho, eu vou pôr um ponto de branco. Na mesma direção a gente põe. Se o olho tá maior do que esse, tem que consertar. Eu já vou consertar agora com o preto. Esse daqui tá maior, então eu vou crescer esse aqui um pouquinho. Ó, já ficou igual. Agora sim, com o pincel zero, você vai fazer aqui assim uma costura. Ó. Faz assim um Vzinho. Com duas pinceladinhas, não precisa muita coisa, não precisa ficar sofrendo. Aqui eu vou descer aqui um pouquinho. Aqui eu vou subir um pouquinho. Ó, e nem precisa encontrar ali embaixo, não precisa encontrar as duas pontinhas. A gente pode até fazer aqui, ó, um contorninho de preto. Aí, aqui pra baixo nem precisa, porque aqui já tá tão escuro, ó. Passo preto, faz pouca diferença. Agora, vamos fazer um outro detalhe. Eu achei esse verde muito escuro, então eu vou usar um pouquinho do verde kiwi, um pincel bem durinho. Esse aqui é o número 6, mas ele tá com a cerda grande, mas ele tá bem durinho. Vou colocar aqui, tiro o excesso e eu vou fazer uma luz nas áreas de luz. Ó, tiro o excesso e venho fazendo aqui, ó, uma luz seca, porque o verde oliva tá seco, mas eu quero dar uma clareada, que eu achei que ficou muito escuro. Olha, a gente coloca a luz no lugar da luz e daí vai levando para os lados, depois que já saiu praticamente toda a tinta do pincel. Olha como que ele vai ficar mais esverdeadinho, vai combinar mais com o barradinho que eu tenho aqui. Meu barradinho aqui tem uma faixa de verde kiwi. Olha que legal que vai ficar. Olha a diferença. Eu gosto mais desse. Além de que tá me combinando aqui com o meu barrado, né? Sugiro que você espere secar essas partes para fazer esse acabamento que eu tô fazendo aqui. Porque se tiver molhado, você passar o pincel ali, vai fazer uma sujeira. E daí não tem como consertar. Olha, eu tô forçando o pincel. A gente castiga o pincel para conseguir espalhar bem essa tinta. Mais um pouquinho aqui embaixo. Isso. E agora a boquinha. Pincel zero. Você vai fazer aqui, ó, uma linha paralela com esta, tá? Aqui. Vai puxar um pouquinho mais, ó. Aí aqui você faz assim.
meio curvo. E agora é o glitter, que vai fazer toda a diferença nesse trabalho. Olha, tô colocando glitter, coloquei demais aqui, tava tirando um pouquinho, espalhando com o dedo. Então, glitter, ouro, relevo dimensional. Você vai colocar aqui, ó, nesse contorno. Ui. Aqui nas bolinhas não precisa contornar inteiro, coloca assim só na parte de baixo. Contorno do sapato. Aqui tá na frente a neve, né? Contorno aqui, vou pôr só um pouquinho em cima. Contorno do nariz. Aqui no olho, eu só vou pôr um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Não vou colocar toda a volta, não. Aqui, ó, na fita, você vai pôr em cima do sépia. O glitter brilha muito mais em cima do escuro, né? Fica bem bonito. Enfim, é Natal, é uma bola, é uma árvore de Natal. Então, o brilho faz parte. Não precisa contornar assim, tintim por tintim. Você vai colocando, se der uma falha, não tem problema, não precisa consertar, pode deixar. Ó, aqui não coloquei. Vou colocar, porque o glitter é dourado. Se você quiser, se tiver o prata, ou aquele outro furta-cor, assim, que reflete tudo, você pode pôr, que vai ficar bonito. Mas eu acho que o glitter faz toda a diferença. Olha que coisa linda. Eu vou colocar em cima da boca também. Ai, que lindinho. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, muito obrigado e até o próximo vídeo.